Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Sorte Atualiza. Hoje a gente trouxe um casal aqui, empreendedor super especial. Joseval Pincinato, 54 anos, empresário, casado, formado em administração. Hoje ele tem a J Pincinato, que é uma das imobiliárias aí mais conhecidas de Jundiaí. Casado com a Fernanda Biscolo, CEO, sócia e proprietária da Embrasil, que é um cliente nosso, inclusive, que é uma empresa de viagens e turismo corporativo, voltado aí pro setor corporativo. Aí. Ambos, mais importante de tudo isso, né? Pais Da Lorena. Pais da Lorena. Então, a gente queria entender e perguntar para vocês aí como que foi o início como vocês conheceram, como que foi o início da história de vocês? Por favor, conta você. A gente se conheceu na academia, Sério? na aula de Fazendo bike, esportes. fazendo spinning. Tinha acabado de voltar da Europa, estava acima do meu peso, pisca por ginástica, né? Sério? E aí a gente pedalando, a gente começou a se conhecer, o pai dele também corretor de imóveis, meu pai também era falecido já. Coisas E a em gente, comum. a gente começou a se conhecer melhor e aí foi. E a gente começou a ficar junto e nunca mais Quantos anos largamos. vocês tinham nessa época? 23 e 33. Ai, que Sim, legal. 23 e 33, muito tempo juntos. E aí, nessa época aí, vocês já empreendiam, já tinham um negócio de vocês, ou Não. como que era? Na verdade, cada um estava no seu momento solo, né? Uhum. Então, eu trabalhava, vim de uma empresa familiar pequena e estava em busca de me posicionar no mercado. Ela também estava trabalhando, tinha Em acabado, outras né, agências, de voltar, né? estava em outras agências e estava em busca de querer Empreender. fazer algo, né? Fazer algo por conta própria. Sim. Tanto eu quanto ela estava buscando administrar nossa vida, né? Arrumar um problema. Vamos abrir Sim, nossas empresas, vamos arrumar um problema. Mas era um problema saudável, um problema que a gente estava sempre sonhando, né? A gente aprende com aquilo que não é nosso. Então era um ponto assim que uma hora acontecia. Só que o dela foi primeiro. Ela tomou. E ele super me incentivou na época, né? Porque eu tenho a minha sócia, Mariana Tui, e ela morava em Londres, trabalhava na hotelaria lá, ela fez relações públicas também, nada a ver com turismo, e eu chamei, falei, vem embora, vamos trabalhar juntas e tal. E aí ele que procurou, ele que achou o primeiro imóvel, em cima era uma psicóloga, então ela era uma salinha pequena, só eu e ela, né? Aí teve um episódio engraçado na agência, Compartilha. que um passageiro me ligou e falou assim, tem tal documento dentro do envelope, e eu não tinha aberto o envelope antes e visto direito, né? Eu falei, nossa, foi estagiário, brincando. São histórias, né? Mas foi engraçado faz na hora, parte. assim, eu não sabia muito bem o que falar, né? Sim. Daí eu falei assim, nossa, foi estagiário, na verdade era só eu e ela. Só era as duas, E aí a gente foi crescendo, daí saindo de lá, ele arrumou outro lugar que a gente foi também, que foi embaixo de uma imobiliária. Na que Rua do ele- Retiro, né? na Rua do Retiro, e a gente ficou nesse primeiro lugar só por 6 meses, aí depois a gente foi pra embaixo de uma imobiliária na Rua do Retiro, e a gente ficou mais um tempo, depois ele arrumou Só outro as duas? imóvel. Não, daí começaram a Aham. trabalhar Então, outras você já era pessoas. bom de arrumar imóvel já, né? Cara, precisar é comigo. Tá no DNA. Daí ele arrumou o terceiro imóvel, que é onde a gente tá hoje, que daí a gente comprou e o imóvel é nosso, mas enfim, ele fez muito parte dessa trajetória, tanto me incentivando, me ajudando financeiramente no começo, né, que eu não tinha um gato pra puxar pelo rabo, e aí ajudando com os 3 Investir no meu imóveis. futuro, né? Lógico. No futuro da minha filha também. Eu falei, vou achar uma mulher que vai fazer diferença. E fez. Então foi isso. E esse início aí, você decidiu empreender por qual motivo exatamente? Você tava se vendo numa fase assim que você tava indignada Consegui. com Na verdade tudo. foi assim, fazia 1 ano e meio que meu pai tinha morrido, né, que tinha falecido, e meu pai, né, sempre acaba ajudando um pouco financeiramente, paga uma conta, paga outra. Eu falei, nossa, meu pai morreu, e agora? Eu preciso me virar. E aí foi muito isso, assim, se eu continuasse trabalhando onde eu estava, ganhando o que eu ganhava, eu não ia conseguir muita coisa, assim, né, assim, ser realmente independente da forma que eu sou hoje. E a motivação mesmo, eu acho que quando eu olho as pessoas trabalhando na agência, o que a gente construiu hoje é um propósito, assim, você vê, a gente tem funcionários antigos e quem trabalha lá hoje gosta muito do que faz, gosta muito de estar lá, então isso eu acho que é bem motivador. A gente vê que quando você decide tomar um pontapé assim, né, um marco, normalmente é quando você tá indignado, né? Meu, você não tá querendo continuar ali
naquela vida, naquele perrengue, você fala, meu, é um ponto de virada, né? Sim, é o turning point. E com certeza Deus tem tudo a ver com essa jornada ali, com esse propósito, né? Eu acho que... Nessa Sempre. época, né, vocês já eram cristãos? Como foi? Não, a gente não era cristão ainda, a gente... Não, pera, calma. Nós sempre fomos cristãos. Não éramos Cristãos, evangélicos, tá? Essa é a diferença. E cada um professava a sua fé da sua maneira. Uhum. Sim. A Fernanda tinha mais uma linha voltada à Igreja Católica e eu estava mais na corrente voltada ao kardecismo, né, o espiritismo. Porém, um dos primeiros presentes que eu dei para Fernanda foi uma Bíblia. Foi uma coisa assim que eu sempre... a gente trocava altos papos e eu falava assim, ó, pega essa Bíblia, lê essa passagem, e dei para ela de presente. Então a gente já tinha esse caminho tracejado nesse processo, né? E ao longo dos anos a gente foi estudando, aprendendo, e a conversão para a igreja evangélica foi recente, né? Foi numa viagem que depois a gente vai falar mais para frente. Combinado. Ô Fer, quando você começou com a Mari, né? Tinha alguma coisa que fazia assim... Meu, olha, eu vejo as pessoas viajando, elas passam por tal coisa, um perrengue, alguma coisa, e a Em Brasil veio pra resolver isso daí. Na verdade, a agência começou como uma agência de turismo de lazer, né? Já era o que eu fazia e era muito gratificante quando a gente vendia e sempre acontece algum imprevisto. Nem sempre, mas muitas vezes, né? Sim. E aí, quando o passageiro ligava ou precisava de algum auxílio, a gente sempre resolvia, era muito feedback positivo e indicação no sentido, eu tava lá em Miami, aconteceu isso, não acharam minha reserva, aconteceu tal problema com o carro, em Brasil resolveu. Então, realmente, né, quando a gente abre um negócio, a gente tá para resolver uma dor. Sim. E a gente sempre resolveu, porque era tipo Nextel 24 horas, ele do meu lado na madrugada, então você é meio médico, porque você não tem horário, você tem que estar 100% disponível para o cliente. E a gente é assim em todos os nossos negócios. E hoje a agência mudou um pouco o foco, não está mais tanto em viagem de lazer, né? Uhum. Que a gente tem um parceiro, na verdade, que atende junto com a Em Brasil. E a Em Brasil está focando mais nas viagens corporativas como incentivo, viagem de experiência, que são os grupos que a gente faz. Que isso também é muito legal, que são os grupos com propósito, que tem um autodesenvolvimento pessoal e não só a viagem em si, né? Que as pessoas aprendem com quem está levando o conhecimento e também aprende muito um com o outro, porque tem muitas histórias que são trocadas nas viagens, né? Sim. Experiências de vida. E as viagens corporativas e os eventos corporativos. Então, quando eu vejo tudo que a gente já resolveu, assim, de dor e que a gente continua ainda trazendo um resultado na vida das pessoas, né? Até Sim. nos eventos, você começa ali desenhando o evento e a hora que o evento é entregue, ainda mais um evento grande também, enfim, de todos os tamanhos. É bem gratificante. É recompensador, né? Ainda mais evento, que é uma loucura. Sim. Sim. Imagina. Imagina o alívio que é você ter uma empresa que cuida absolutamente de tudo pra Sim. você. E aí, Jô, nesse meio tempo aí, como que foi aí seu start ali no empreendedorismo? Então, vem da mesma fase da Fernanda, porque eu trabalhei durante muito tempo autônomo, mas dentro de uma empresa muito pequena, familiar. E você cria muitos laços familiares que te impedem, às vezes, de você prosseguir na sua jornada, né? E eu sempre fui muito incomodado em ficar onde estava. Eu tinha uma preocupação, olhar para aquilo que eu tinha e falar, isso uma hora seca essa fonte. Uhum. E buscar coisas novas. E aí encontrei uma pessoa que também no meio do caminho estava vendo o mesmo processo e me empurrava. Não, vai atrás disso. Impulsionava o outro, né? Havia essa sinergia, né? E eu sempre muito inquieto, eu também gostava também de viajar bastante, curtir viagens. E aí eu falava, não, preciso me encaixar. E fui para vários caminhos, desde a parte autônoma até o momento que eu falei, vou parar de mexer com incorporação. Porque teve uma época que eu saí do mercado imobiliário local e comecei a trabalhar com incorporação imobiliária. Uhum. Isso, bem dizer, era trazer áreas, trazer incorporadoras, desenvolver projetos. E era algo muito complicado, porque o tempo de remuneração é muito longo. Uhum. Então você vai ter sua remuneração em 1 ano, às vezes 2 anos até. Eu falo, caramba, toda a minha cidade, todo mundo me conhece, vou voltar para o mercado local e fazer o que eu fazia antes, mas de uma forma diferente. E aí fui trabalhar autônomo, né, num pequeno escritório sublocado, fiz uma sala. Depois eu saí desse processo, fui para algumas imobiliárias trabalhar como gestor.
E aí eu falei, não, agora eu vou montar a minha. E na época surgiu uma oportunidade, montei uma imobiliária, ela durou durante 12 anos, uma sociedade, e há 3 anos, mais ou menos, a gente achou o ponto, ó, agora cada um vai seguir seu rumo, né? E aí eu criei a JP Ensinato Administração Imobiliária e a JP Ensinato Negócio Imobiliário. Uma empresa só administra e outra só faz a parte de comercialização. E foi um aprendizado grande ao longo desses anos, né? Desde trabalhar com pessoas, tanto cliente interno como cliente externo. Passei por diversas consultorias, isso foi uma coisa muito importante, porque a gente precisa de ajuda profissional. Não adianta hoje em dia trazer sistemas, ferramentas, criar metodologia, isso também é uma coisa legal, porque comércios e serviços, geralmente, ele não tem uma pegada da indústria. E quando você aplica, né, ferramenta, tecnologia, processos, a coisa muda, ela ganha um outro corpo, ela ganha uma envergadura nova. E todo dia é um aprendizado novo. A gente acha que agora aqui tá bom. Não tá, é inacreditável. Cada hora você sai da empresa, né, pensando em alguma coisa para poder resolver uma situação, uma solução nova, o tempo todo assim. E graças a Deus também a gente teve uma boa parte das indicações, né? Por ser na cidade, é muito importante você acertar as coisas, não deixar as coisas por debaixo do tapete, né? Às vezes é duro você ter que responder para um cliente, ouvir a verdade, né? Dói, né? Sim. Uma reclamação. Isso faz parte do processo de aprendizado e crescimento, né? Como qualquer um. Total. Eu acho que assim também, é o que você falou, né? Uma empresa, quando ela tem processos definidos, fica tudo mais fácil, né? Sim. Eu acho que um dos principais desafios aí pra gente que empreende são pessoas. Sempre. E as pessoas que fazem parte desse processo, né? Se você tem processos definidos ali, pode ter o turnover que for, ele vai cair dentro daquele processo e vai dar andamento. E eu queria entender com vocês também, vocês dois, né? Como que foi, assim, esse início no empreendedorismo? E qual que foi o ponto de virada ali para vocês não ficarem naquela mesma, sabe? Você comentou a gente nunca tá satisfeito, né? Quer sempre crescer, quer sempre melhorar. Como que... Teve alguma coisa, assim, que foi um ponto de virada no negócio de vocês? Ai, Guilherme, eu acho que o ponto de virada também sempre são os negócios e os clientes, né? Do tamanho que a gente vai ficando, do que a gente vai absorvendo, o trabalho que a gente vai entregando. Não tem um super marco, assim, que eu posso te dizer. Sei lá, assim. algum investimento em tráfego pago para dar uma ajudada, uma alavancada. Não significante, né? Tá. Que a gente trabalha junto com vocês hoje, a gente ainda tá começando, a gente já testou com várias agências, né? A gente já teve essas conversas, mas eu acho que a internet também é algo que veio aí hoje para contribuir muito. Sim. Só que ao mesmo tempo é um investimento muito alto e a gente sempre tem que estar muito à exposição, né? Todo mundo sabe disso. E ao mesmo tempo, a vida hoje pra gente tá um pouco mais corrida com o nascimento até da Lorena. Antes eu tentava participar mais e atualmente também não estou, e isso acaba até eu mesma me cobrando. Mas não tenho um super marco, Gui, assim, pra te dizer, tipo, esse foi o ponto de virada da agência. Eu acho que novos projetos, novos clientes. Foi fluindo ali. E né? foi fluindo, sim. A maioria acaba sendo indicação ou não? No corporativo, a história da Natura também tem um dedo dele, assim, Certo. porque a gente foi num evento em Alphaville, eu encontrei uma pessoa lá, a pessoa veio trabalhar com a gente, essa pessoa, o marido era um diretor da Natura, começou a fazer evento, e aí por isso a gente entrou nessa empresa, né? Então, hoje, não hoje, mas desde o início, a gente vê o quanto que ter alguém conhecido que possa indicar, é muito difícil hoje você... É muito difícil você hoje participar de um processo de seleção na agência, a agência falar, eu quero essa empresa, porque quem tá dando certo lá dentro, eles continuam, né? Aí eles pegam, de repente, uma terceira agência para orçamento, só para comparar. Então é muito difícil, só quando realmente tem um problema interno, que daí eles dão a chance para outra empresa, né? Não sei, pelo menos é o que eu penso. Então, o networking, tanto no meu negócio quanto no dele, é, assim, primordial. Né? Relacionamento, contato, você tem isso, você tem aquilo, quero fazer tal coisa, e aí o negócio desenrola. Eu acho que é o QI, né? O que indica. Sim. E fazer um bom trabalho, né? Porque Exato. é isso que vai
proliferar ali o boca a boca do Não, e do assim, eu negócio. acho que é um bom trabalho e eu acho que, assim, Deus, a sorte de você estar no lugar certo, na hora certa, conhecer a pessoa certa. Lógico que tem a ver com o seu trabalho, que você vai manter aquilo depois. Sim. Mas não dá pra gente viver em casa trancado, não conhecer as pessoas, não conversar, porque muitos negócios podem ser gerados com relação a isso, né? Sim. Eu tenho a plena convicção, assim, de que a gente tem que fazer o nosso 101%, né? Sim. E Deus faz o impossível. Ele não vai Sim. fazer o que você vai fazer, o que você pode fazer, né? Exatamente. Então, o que tá dentro da sua possibilidade ali, Exatamente. meu... E é o né? que ele espera, né? Ele espera que você faça a sua parte. O restante, É. o impossível deixa com ele, já tá pronto. Exatamente. Né? E esse impossível é justamente isso, né? Você tá no lugar certo, na hora Exato. certa. É. Concordo. Às vezes você encontra uma pessoa ali que, meu, qual que é a probabilidade de você ter encontrado? Ela é Né? Não é? sério, né? Não tem uma receita pronta, né? Não. tem. Não, por mais que você copie, sempre vai ter alguma variável diferente. Sim. Né? É Para cada verdade. negócio, para cada processo, E pra cada pessoa. para É. cada pessoa. Cada pessoa eu acho que tem o seu propósito, né? Por mais que vocês estejam sempre juntos ali, com certeza Deus trabalhou na vida de vocês de uma maneira diferente, cada um. Tem uma coisa com o seu legal que eu propósito. até separei aqui para falar para vocês, que é engraçada sobre cada coisa que você quer. Você quer comprar um carro, eu tenho fé que eu vou comprar um carro. Eu tenho fé que eu vou ser pai, eu tenho fé que eu vou ter uma esposa, eu tenho fé que eu vou ter um negócio, né? E a fé ela é dividida em 3 níveis. A fé ela tem, são os 3 tipos assim. A fé que confia. Você confia que você vai conseguir alguma coisa. Essa é uma fé. E tem uma outra fé, é a fé da espera. Depois que você passa por essas duas, aí vem a fé que entrega, que é a hora que as coisas começam a acontecer, Lindo. né? Então existe todo um caminho para É uma jornada, né? total para tudo, tá? Pra qualquer negócio, para qualquer relacionamento, para qualquer convivência com amigos, famílias, tudo você tem um processo para passar. E não adianta querer fugir do processo. Você não vai conseguir chegar, pode chegar, mas vai chegar por qual caminho que você escolhe, né? Essa é, quando você falou do turning point, o que mudou na tua vida em relação à empresa quando deu uma virada? Eu acho que o primeiro de tudo foi tecnologia. Então, eu sou de uma época do mercado imobiliário que o corretor ele tinha camisa com bolso para encher de papel, que ele puxava, era cartão, um monte de papelzinho e telefone. O fax chegou na nossa vida, na vida quando meu pai era em 95. Então isso já era um grande marco. Quem tinha um fax era uma pessoa diferenciada. Hoje em dia você resolve tudo pelo celular. Então isso foi muito rápido. Esse foi o turning point no mercado. Então ele ficou Mas acho que ele tá perguntando acelerado. do seu negócio, né? do negócio imobiliário. É. O negócio imobiliário foi isso. E aí, porque acabou-se as mídias escritas, jornais, revistas, foi diminuindo e passou tudo pelas mídias sociais. Né? Então todos os portais imobiliários, todos os aplicativos Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, isso aí assumiu a comunicação, né? E ficou dinâmico. Então hoje você posta um imóvel pela manhã, à tarde tem uma consulta, no dia seguinte tem uma Tudo muito visita, rápido. no final do dia entra uma proposta e no logo em seguida você está fechando a negociação. Então o delay de tempo ele foi totalmente encurtado o processo. Quando a gente veio pra Jundiaí, Aham. a gente tinha se apaixonado por um apartamento. Nossa, eu tinha amado o apartamento. Aí a mulher falou assim, viu? Se vocês quiserem, já reserva, porque é muito rápido. Aí eu falei, A gente, Imagina, Não, né? Como imagina. assim? a muito gente ainda mais novo nunca tinha, né, entrado pra alugar, Não comprar tinha essa imóvel, experiência não tinha experiência nenhuma com o negócio. Aí eu olhei pro Guilherme e falei, meu, nada a ver, essas coisas de casa demora maior tempão pra alugar. Aí eu falei, Guilherme, vamos fechar? Depois, tipo, de uma semana. Aí eu mandei mensagem pra moça, e ela sempre no meu pé. Eu falei, cara, por que ela tá desesperada desse jeito, né? Aí ela, não, já alugou, já foi. Aí eu falei, acho melhor a gente começar a ficar esperto com isso daí. Aí eu falei outra vez com um rapaz, aí ele falou, olha, vocês não precisam, porque a gente era de Caieiras, vocês não precisam vir até aqui, a gente já tem um tour gravado pra você da casa e tudo Você vê mais. como é que é? Isso é maravilhoso. né? Muito. Você sabe onde começou isso daí? Pandemia. A pandemia acelerou umas coisas, né? Não teve um dia da pandemia que eu fechei. Eu trabalhei todos os dias. Trabalhava com restrição, é evidente, né? Mas assim, a gente começou a filmar imóvel. Começamos a alugar imóvel via celular. E vender foi o mais incrível. Porque as E pessoas aí- estavam mudando Exato. muito, né? Quem morava num grande, sei lá, aconteceu alguma situação financeira, foi para um pequeno. Quem morava num pequeno, né, tava bem. Foi uma polaridade, Sim. porque quem estava em 3 dormitórios, nossa, agora entrou uma crise mundial. Vou pro de 2. Uhum. Quem estava de 2, vou para um dormitório. Quem estava em um dormitório, eu vou voltar a morar com os meus pais. Mas 3 meses depois, veio o home office.
Quem tava morando com os pais, não dá. Tem cachorro, eu falei, preciso voltar. Vou para um apartamento. E aí quem tava em um dormitório falou, eu preciso de 2, porque eu e minha esposa, cada um numa sala, no quarto, como é que você faz reunião? E aí voltou o escalonamento. E o mais incrível foi coisas, por exemplo, informações. Quem tinha informações conseguia chegar na frente nos negócios, nas oportunidades. Eu lembro que eu estava em Itu, num local, e conversando com um instrutor de um curso lá, ele falou, sabe essas casas de veraneio que temos aqui em Itu? Sei, estão 100% alugadas. Eu falei, como assim? E contratos de mais de 2 anos, o aluguel pago antecipadamente. Mas como assim? Daqui a pouco veio um pai com 2 crianças, com máscara, distanciamento, né? Olha, eu vim escrever meu filho matricular nessa aqui, porque eu acabei de vir daí, porque eu matriculei lá, matriculei no tênis, porque essa pandemia vai durar 2 anos. Eu falei, imagina, vai durar 2 anos. E durou. E o mercado, ele aqueceu nesses 2 anos. Foi assim, surreal. Sim. Então, quando você fala assim, quando o cliente fala assim, ó, vai alugar, parece incrível, mas está alugando exatamente por causa da mídia. O mesmo produto está pulverizado no mercado em várias imobiliárias, vários canais de comunicação, vários sites, vários meios de mídia. É rápido, é dinâmico demais. Uma das coisas que eu também percebi na pandemia foi que as pessoas, né, em São Paulo é uma loucura, Sim, né? sim. Elas visavam muito vir pro interior também, Qualidade de né? Calmaria, vida. qualidade de vida, né? Então... Eu saía para trabalhar com roupa nova. E ela falou assim, onde você vai com essa roupa nova? Eu falei, vou usar. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu vou usar. Exato. O carro mais vendido na pandemia foi Porsche. As pessoas estavam com tanto medo de morrer que eu falei assim, eu vou aproveitar a minha vida. Então, assim, falando sobre para mim, grande virada foi tecnologia. Que a tecnologia me proporcionou fazer esse tipo de negócio. Entendeu? Pra gente também. Né? A gente vê que na pandemia, durante a pandemia, ali teve vários mercados muito afetados, Muitos. Mas em contrapartida ali, enquanto isso, teve alguns mercados que deram um boom absurdo. Digital foi um deles, história, né? Uns choram, Outros vendem lenço. É o risco oportunidade, né? Eu chorei. Eu chorei bastante. Não, porque eventos não dá pra reunir muita gente. Viagem tudo travado, aeroporto travado. Eu tô falando, chorei mesmo. Sofreu bastante. Isso aí. Mas passou. Como tudo na vida, passa, né? E aí, aproveitando que a gente tá falando de imóvel, uma das coisas que a gente percebeu também, eu sou de Jundiaí, eu não nasci aqui, mas eu morei há muito tempo aqui. Já é cidadão jundiaí. Já. Quem bebe da água vira jundiaí. E aí, quando a gente casou, a gente foi morar em São Paulo, ficamos 4 anos mais ou menos em São Paulo. E, cara, trabalhando em Vila Madalena, Pinheiros, Vila Olímpia. Então você imagina o caos, né? Barra Funda. Nossa. Caos. E aí eu falei, isso aí foi em setembro de 2019. Foi assim, 2 meses antes da pandemia. A gente nem sabia que ia ter pandemia. A pandemia começou em março de 20... que deu todo o lockdown, né? Mas assim, o lockdown foi em janeiro ali já tava sinalizando, já estavam berrando. Assim. E aí quando a gente voltou pra cá, a hora que eu saí na rua, assim, do trabalho, eu ouvia passarinhos. Eu falei, cara, eu não ouvia isso em São Paulo. É louco. Silêncio, passarinhos. Você não vê avião. Eu lembro que a gente conseguiu ir pra praia e aí eu tava caminhando com ela 6 meses depois da pandemia. Eu olhava pra água do mar, eu não achei uma sujeira, não achei... Não, 6 meses não, durante a pandemia, gente. 6 meses a partir do lockdown. E ali eu olhava no mar e falava assim, olha o que é a ação do homem na natureza, né? Você vê o canal de Veneza, que você vê o fundo, a limpeza que tava. Isso em pouco tempo. Então, mas no interior ainda se sente mais, percebe mais isso. O paulistano foi um ganho, né? Foi um ganho. Exatamente, mudar essa visão, né? Essa percepção. Né? E eu comecei falando isso daí porque quando a gente veio pra cá, o valor de locação de imóvel era, não tem nada a ver com o que é hoje. Não. Nada. E como que é isso hoje pra vocês? Tanto, assim? Na verdade, teve uma crise imobiliária em 2008, no mundo todo, né? Houve aquela bolha imobiliária. E logo em seguida, houve alguns governos não priorizaram o sistema financeiro imobiliário, o crédito imobiliário no mercado. E a economia, 80% da mão de obra indireta na economia é gerada através da construção civil. Então, a construção civil é um pilar. Porque o que acontece? Se você para em alguma obra, você vai ver o tiozinho da bicicleta com garrafas de café, servindo café da manhã para o pessoal, servindo um lanchinho. Olha como essa economia gira. E o que aconteceu? Não havia um crédito na praça. Não tinha mais bancos com financiamento. Os índices eram altos. Então, pode ver que o número de lançamentos também decaiu. E aí o que aconteceu? Quem tinha imóvel para alugar saiu ganhando. O preço subiu. Logo em seguida, houve as melhorias, as mudanças econômicas, em 2020. E aí o crédito voltou novamente. E começaram a se lançar novos empreendimentos. Tanto que há um mês atrás eu recebi uma matéria do Secov falando sobre os índices de aluguel em São Paulo deram uma baixada. Né? No interior ainda não, porque houve muita migração de empresas para cá. Então essa tendência
ela ainda vai continuar com uma pequena não só alta, das né? empresas, das pessoas mesmo, né? Porque agora fazendo home office, fazendo reunião online, enfim, as pessoas, né? Exato. E Jundiaí também é muito polo, bem um localizado, polo muito né? bem, 40 minutos de São um Paulo, metro 40 quadrado minutos de mais São barato que São Também tem Paulo, duas né? grandes cidades, Com né? qualidade Campinas de e São vida Paulo, melhor. Exatamente. principais duas rodovias do estado de São Paulo, então a logística daqui é muito boa, né? Isso Olha, favorece. mas tem muita coisa pra contar. Tem até que eu fui trabalhar de corretora com eles já também. Então, Sério? assim, eu sou vendedora, na verdade. Como que foi isso? Eu sou... Foi ótima a experiência. Só que não era a minha empresa, era a empresa familiar. Mas no tempo que ela ficou lá, a gente conseguiu fazer grandes Você me resultados. perguntar valor de imóvel, eu sei, entendeu? Porque eu adoro. ela Você consegue olhar um imóvel e fazia... falar, Eu gosto. acho que ele vai tanto. Eu gosto. Ela fazia atração comercial, ela colocava as pessoas no momento e falava, compra que vai ser bom negócio. E agora, peguei a proposta, assim, agora você deixa comigo que eu fecho. Então, ela corria para bater, levava a bola até a linha de gol, e aí eu batia para dentro. E era muito legal, deu muito certo esse processo. E vender é uma arte mesmo, vender é uma coisa que você tem que gostar. Você tem que gostar de atender, você tem que gostar de lidar com as pessoas, você tem que gostar de se relacionar com pessoas, né? E tem que saber falar de A a Z no processo, esse é o ponto. E são técnicas, né? Não é dom. Ninguém tá sabendo, né? Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo isso daí, né? Acho que o maior dom realmente é a habilidade de se comunicar com as pessoas. Acho Comunicação. que é isso. É saber falar, saber ouvir principalmente, né? Sim. E a empatia, se colocar sempre no lugar do outro. Sim. Isso funciona. Pra tudo, né? E hoje, vocês tendo dois negócios diferentes, como que é a relação de vocês dois hoje tendo dois negócios diferentes? Às vezes você chega falando, pô, na agência lá tem algum problema XYZ, e aí você pede algum conselho do Jô, vice-versa, como que é? Assim, às vezes a gente se ajuda muito, às vezes eu falo, nem quero falar, tô com preguiça, às vezes ele vem e conta, e esse outro dia que ele vem contar, falar, não quero saber, não consigo ouvir hoje, né? É normal. Mas a gente se ajuda bastante, assim, a gente, óbvio, tem muita opinião do outro, mas tem dia que não dá também, porque parece que fala, não quero absorver mais, porque é problema, né? É, assim, quando a coisa legal de ouvir, ótimo, quero ouvir, conta aí. Mas quando tem problema, você fala, ai meu Deus, mais um, não quero ouvir. Mas faz parte, né? Sim. Né? É uma construção, porque cada um tem a sua expertise na sua área. Porém, a linha de pensamento ela é muito igual. Então, quando você lida com pessoas, os mesmos problemas que a tua equipe tem, não importa o negócio, vai ter na outra equipe. Exatamente. Outro dia eu tava conversando com a minha sócia, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Nossa, mas que coisa. Eu falei, nossa, mas lá no jogo é igual. Não dá pra fazer assim, não dá pra fazer assado, a gente tem que falar de tal forma. Então, assim, na verdade, só muda o endereço mesmo. Porque é o lidar diariamente. Com pessoas, né? Funcionário, clientes. Mas é bom, porque daí eu escutei esse relato dele, eu falei pra ela, olha, não tá diferente, é igual, né? E é isso. Eu acho que é mais como a gente recebe, né? Como a gente lida com isso daí. Exato, essa é a importância. Tá? E hoje, como que foi, assim, a virada depois da gravidez, depois do bebê, né? Como que tá sendo, né? Tá sendo. São novas descobertas diariamente, né? Foi algo que a gente lutou muito para chegar onde a gente está hoje, né? Foram mais de 13 anos tentando engravidar, foi a nossa 5ª fertilização. E eu, assim, falo isso, até escrevi outro dia, eu fiz um post bem rapidinho, mas na verdade incentivando as pessoas, porque não só a gravidez, mas as pessoas têm outros sonhos, outros desejos, e muitas vezes a gente acaba abandonando, né? Porque fala, isso não é pra mim, não vai dar certo, já tentei muitas vezes, e chega, não vou mais, e eu queria mesmo encorajar, seja o que for que as pessoas queiram na vida, pra não desistir, porque hoje eu olho a Lorena assim e falo assim, que bom que eu não desisti. Valeu a pena, né? Eu acho que cai muito bem sobre a fé que espera. Sim. Mas tem uma melhor. Olha que coisa. A fé que espera está ligada a esperar o tempo de Deus. Sempre dele, né? E a gente nunca sabe quanto esse tempo vai pois durar. Né? Não depende da nossa vontade, mas sim quando Deus está em nós. E temos certeza que Ele já o fez. E era muito engraçado, porque eu falava assim, eu me sinto pai. Eu me sinto pai, você se sente mãe. A gente nasceu para ser pai. Isso tem que acontecer uma hora. Pois Deus é. Sim. Simples assim, né? Deus é, né? Ele é o pai da eternidade. Então olha que coisa, né? Eu tô com 54, fui ter filho agora, aos 54, e houve toda uma história de 13 ou 15 anos aí nessa preparação de acontecer, né? E é um processo que ele mexe muito, principalmente
o tratamento, a questão de você ir até o médico. As semanas são exames semanais, consultas semanais, há um investimento financeiro, Exato. né? É um investimento. E é frustrante quando você, na quarta tentativa, você fala, não deu, então não é para nós sermos pais. E aí vem um tempo. Aí vem um tempo de aprendizado, maturação, e aí vem as mensagens que chegam. São mensagens assim que você fala, peraí, isso aqui começou a fazer sentido agora. E você começa a se abrir também para isso, né? A receber essas informações. E aí começa a ficar mais leve. Principalmente a hora que você tira o olhar disso e fala, bom, senhor, é no seu tempo, já aconteceu, eu vou esperar. E aí é inacreditável. Acontece. É muito forte isso. Não é algo planejado, é algo conquistado. Por mais que você planeje, é algo que você conquista. E conquista no tempo dele. Pronto. Sim. Né? Sim. Isso foi muito forte para nós. E pra gente tudo isso começou a ficar muito mais claro depois, lógico, que a gente começou a frequentar a igreja evangélica, sem antes sermos batizados. E tudo começou porque na pandemia eu fiquei muito fissurada nos podcasts, nos pastores, vendo tudo e mais um pouco. E aí até que um dia eu falei pra ele, Jô, esse pastor vai estar na Lagoinha de Alphaville, ele é de Miami, vamos lá, quero ouvir ele falar e tal. E aí daí foi em agosto de 2022, isso, né? Aí a gente falou, lá em 2023, mais ou menos, a gente falou, não, vamos tentar de novo. Em agosto de 2022, vamos voltar? Fomos no médico, voltamos, que bom que vocês voltaram, então vamos preparar vocês novamente. E aí começou a preparação, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e em março a gente fez a implantação. E no meio do caminho começou a minha nova empresa, a gente se envolveu nessa questão do aprendizado da Bíblia de uma maneira, através dela, pelos podcasts de algumas pessoas, que trouxeram informações, você fala, nossa, isso aqui faz sentido. Aí a gente foi num curso em São Paulo do Método Destiny, que é do Thiago Brunet, dos princípios milenares da Bíblia. Foi um startzinho assim? Foi um monte de coisa acontecendo, aí de lá surgiu... E nesse curso foi a coisa mais engraçada, porque a gente se planeja muito, pra tudo. E aí ele falou, daqui 10 dias a gente vai estar abrindo uma viagem pra Israel. Aí eu falei assim, vamos... em outubro, a viagem era em novembro. Era 10 dias depois. Eu falei, não posso, eu tô indo pro Peru. Aí eu falei, não, você vai sozinho. Eu falei, eu não vou sozinho. Sem você eu não vou. Não vou. Enfim, era pra eu chegar dessa viagem no mesmo dia, viajar pro Peru. Não, eu chegava dessa seguinte, viagem domingo. à noite e viajava no dia seguinte pro Peru. Eu falei, não posso, porque se acontece alguma coisa, dito e feito aconteceu, eu tive que mudar o voo do Peru, o voo deu problema pra voltar pro Brasil, enfim. E aí lá em Israel, que foi essa viagem que a gente foi juntos, que a gente não tinha planejado, nem pensava em Israel ainda, né? Era um sonho, né? É um sonho nosso também. E aí, de repente, tá bom, vamos pra Israel. E aí foi, né? Foi onde a gente foi batizado, a gente conheceu pessoas super especiais, né? Acho que tudo isso também faz parte do processo, as pessoas com quem a gente tá... com quem a gente começa, né, a viver essa nova fase, esse novo, né? Essa nova fase da vida. Também um relacionamento com pessoas que vão muito a fundo no ser cristãos mesmo, né? Teve alguma coisa muito marcante que aconteceu nessa viagem pra vocês? Nessa viagem, o batismo mesmo. Foi muito teve várias, assim, mas né? O batismo foi... Teve um lugar porque tudo quando você é em Israel é histórico. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, e aí você vai acompanhado de pessoas que conhecem, eles vão narrando o que aconteceu naquela região. Então, tem lugares que Jesus passou provavelmente nesta região. E numa região, o que é uma região? Imagine Jundiaí, Itupeva, Jundiaí, Itu, Campinas. É uma região, eles passou por aqui. Tem lugares que ele fala, foi neste caminho. Agora, quando o cara fala, aqui é X, aqui ele pisou. E o lugar mais forte para mim foi a cidade de Carfanaum, onde havia o templo, e ali ele começou a pregar. As primeiras pregações aconteceram em Carfanaum. Isso é muito forte. Sim. Né? Então, antes do batismo, você vai para Carfanaum, passa por um processo, ali eles falam se quem quer se entregar a Cristo, né? E é muito forte isso daí. Essa é uma energia surreal, né? Porque ali ele fala que ali você é o momento que você vai se entregar de verdade. Aí depois, no mesmo dia, você vai para o lago de Tiberíades, né? Onde Jesus foi ali com Pedro, e ali ele começou a reunir o discipulado dele ali. E você está lá no lago, você fala assim, meu Deus do céu, tô aqui na Galileia. E você passa pelo Monte das... É muito forte. O Muro das Lamentações é algo muito forte, que você vai entender a história de Salomão, Davi,
né? Todo o Velho Testamento você começa a absorver, mas cada caminhada é um processo diferente, cada caminhada num lugar é um processo diferente, porém o batismo é algo surreal. No Rio Jordão. No Rio Jordão é Rio algo Jordão. surreal, porque é o seguinte, é daquelas águas, é daquele, pode ser 50 metros para cima, 50 metros para baixo, ou 1 quilômetro para cima, mas foi ali que João Batista, né, fez o batismo de Deus, né, do Filho do Homem, né, e ali você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como assim vim parar nesse lugar? E parece que há um choque, há uma... Não, e o que foi falado, né, pra gente no batismo, é tudo muito forte mesmo, né? A gente nunca tinha vivenciado algo assim em outras religiões que a gente, né, na Igreja Católica, no Espiritismo, enfim. Tem um relato até quando meu pai faleceu, no dia que ele faleceu, a gente teve uma discussão na cozinha, porque ele tinha mania de ficar escaldando o copo, né? E na época eu tava indo na Igreja Católica e no Centro Espírita, porque tinha um padre na Igreja Católica que eu amava, e ele era muito bom, assim, né? Sim. Ele falava muito bem, e aí eu falei assim, pai, você fica escaldando, o padre falou que não é pra escaldar, que você você tá gastando água, não sei o que. Ele falou assim, ai filha, você não sabe nem onde você vai, você vai na Igreja Católica, você vai no Centro Espírita, e a gente não brigou, e foi naquele dia que ele faleceu, né? Então, acho que, sim, cada um tem sua religião, o importante é a fé, né? O importante é as pessoas se apegarem a isso mesmo, que a gente vê o quanto que a nossa vida muda, né? Quando a gente tá mais próximo de Deus. E o que a religião que tiver que ser, eu acho que cada um encontra o seu caminho. Que preenche, né, a pessoa, né? Na verdade, eu acho que a religião ela foi criada para tentar explicar algo que já é. Sim, que sempre foi e sempre vai ser, né? Exato. Então, assim, eu acho que nem hoje a gente tem, o ser humano tem a plena consciência, assim, de entender Deus. Mas eu vejo que o que o Jô falou sobre fé, sobre acreditar em algo a mais, né? Como isso é importante, né? Como isso, não digo que facilita, mas ele te ajuda no processo, né? Eu acho que, igual aquela questão de fé que espera, tem muitas coisas que já estão aqui, que já a gente tem que fazer nossa parte para pegar. Mas tem outras coisas que não tá no nosso poder. Sim. No caso de vocês, por exemplo. Quando você entrega mesmo, né? A sua vida. Aí as coisas fluem de uma outra. E você é movido pela fé por 2 motivos, né? Ou você é movido por um querer ou por uma necessidade. Então, quando você quer muito alguma coisa, você tem uma fé que você profetiza que você quer. E às vezes você tem uma necessidade. Sim. Então, precisa separar muito bem aquilo que você busca como fé, que você entende como fé. Tá? Para não correr risco de amanhã você achar que não, foi você que eu fui capaz de conquistar isso. Então você fala assim para mim, para Fernanda, vocês fizeram tudo isso? Não, a gente foi instrumento, tá? Nós não fizemos nada, nós simplesmente seguimos a receita e tudo que foi dado até aqui foi pela mão dele, não foi. Hoje é muito claro isso para mim, entendeu? Sim. Então desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, desde o que eu como, o que eu bebo, é ele. É tudo sobre ele. Para mim, nós, isso né? é uma conversa que eu não tenho nem como discutir. Exato. Né? Então, e muita gente às vezes fala assim, mas Deus não é isso, Deus existe. E às vezes eu falo até para as pessoas, né? Depois que eu aprendi isso, daí eu falo assim, Deus é. Não preciso falar se ele existe. Que a gente escutou Deus o pastor falando, Deus não existe. Aí todo mundo, nossa, como assim não existe? Não, Deus é. Aí né? Sim. A gente teve o prazer de ir com vocês na Lagoinha, juntos, né, juntos ali, ouvir o André Fernandes. E assim, que energia surreal, né? Aquele lugar tem. Aquele lugar agora eles são num lugar de 10 mil pessoas, né? A gente não foi por causa da Lorena, né? Muita gente. A gente com o Leozinho também. A gente deu uma... Só o culto online, né? E isso foi legal, porque quando... na Bíblia, né? Quando em João, né? Um dos fundamentos de Cristo é quando um ou mais estiverem falando sobre mim, eu estarei presente, né? Sim. E a gente aprende de verdade isso acontecer. Porque você percebe que os afins se atraem. Chega uma fase da vida que você já não consegue mais conviver com algumas pessoas. E elas também não conseguem mais conviver com você. Porque você está cheio da luz, cheio da palavra, cheio do conhecimento. E é complicado, porque por mais que você goste daquele relacionamento, às vezes ele não combina mais com isso. Então, é também um outro turning point na vida, quando você começa a migrar de pessoas, começa a brigar de ambiente, né? E tudo é ambiente. O ambiente que você tá, né? Aquilo que você tem é o que você entrega. Então, o que nós estamos entregando hoje, né? O que nós vamos
idade melhor. Eu com o Guilherme, a gente tem isso também muito, acontece muito na nossa vida, né? Às Uhum. vezes a gente tá lá com uma roda de amigos e tudo mais, e aí a minha oração é sempre coloque as pessoas no nosso caminho que combina com o que a gente pensa, ou com o jeito que a gente quer Perfeito. agir e tudo mais. E aí quando eu faço essa oração, some. Não é? Incrível, Eu né? Parece falo que o que aconteceu? Que, Como assim? às vezes a gente não entende, se magoa e tudo mais, mas aí depois a gente fala, nossa, que bom. Isso também serve, tipo, acho que com tudo, assim, né? Sim. Quando a gente pede pra fazer uma limpeza, pra limpar, e parece que quando limpa as coisas começam a acontecer. Na hora a gente fica meio assim, mas A gente depois... não entende, né, o trabalhar de Deus. Mas você sabe, eu uso sempre essa palavra e aprendi com o André Fernandes, porque a Fernanda adora essa palavra, né? Esse trecho da palavra, né? Romanos 12:2. Ele diz o seguinte: não se modeis ao padrão deste mundo. Né? Aliás, são duas informações neurolinguísticas, que o pessoal da neurolinguística fala, mas na Bíblia já estava escrito lá 2000 anos, Sim. através da carta de Paulo, né, escrevendo aos Romanos. Então, não se moldeis ao pensamento desse mundo, mas transformai-vos pelo poder de vossa mente, para que você receba a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, é muito legal essas informações. E a gente está mudando, né? A gente está Sim. buscando essa migração na vida. Isso aí, gente. Muita coisa pra contar. Bastante, né? Muito. Só pra gente já encerrar e tudo mais, queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi você receber ali o positivo. Nossa, a gente tava falando disso esses dias, né? Porque foi na época da Páscoa, né? Do ano passado. E foi na sexta-feira, né? Que a gente pegou positivo. Só que ele tava dormindo e eu não quis acordar, eu fui pro hospital sozinha fazer o exame de sangue. Sério. Daí a hora que eu voltei, falei, já fui, fiz, precisamos abrir, né? E a gente... Tinha que esperar dar 9 horas, né? A gente tinha acabado de mudar para um móvel novo. Aí sentamos no computador, ela sentou no meu colo, liguei o computador. Aí liguei o computador. Assim, ó, não ia O que aconteceu? Nunca aconteceu. Parecia que era internet de escada. Exatamente. Eu falei, gente, Aí, mas a internet hospital, digita lá, né? E o coração? Nossa Hospital, exames. E aí o negócio virando. Aí, resultado, médico, paciente. E o negócio assim, fala, meu Deus do céu. Aí digitava a senha e tal, fui carregando. No que abriu, eu já tinha lido, né? Eu tinha que olhar o índice. Se der acima de tal coisa, né? 50 ml mui, barra mui, né? Tá positivo do grávida. Vem os valores de referência e em cima vem o resultado. Como normal, qualquer exame, né? Só que ao invés de eu ler o resultado, eu ficava vendo os valores de referência. Ela leu e eu li menor que 50, não, menor que 25, não grávida. Negativo. E eu olhando o número lá em cima. E ela chorando, e eu chorando também. Mas ela chorando porque achou que ia nada. E eu que tava positivo. E aí o moço falou, não, olha aqui, eu dei positivo. Aí vem outra próxima ansiedade. Isso era uma sexta-feira santa. Tem que repetir o exame após 3 dias. 2 dias depois. Aí, no domingo. Aí eu fiquei acordado a madrugada inteira. Eu falei, se ela levantar antes que mim, eu vou estar na porta já, vou junto. Fomos pro hospital, fez exame de sangue, voltamos. E aí ela tava preparando o almoço em casa. E eu não me aguentei. Fui lá no computador. Vamos esperar, a outra vez demorou, né? Já vou antes aqui. Já vou antes. Deixei tudo pra ela. A hora que eu abri, e era assim, tinha que aumentar. E eu lembro o médico falou, se dobrar, é sinal que tá... Tá bom. Provavelmente se dobra, você tem gêmeos. Não, você triplica. Não, pode dar gêmeos. Caramba. Eu pesquisei, né? Pois bem. Triplicou. E aí eu fui correndo. Eu cheguei, fui rastejando assim, estamos grávidos. Eu chorando, então abracei ela, né? Aí tem mais 10 dias, que é o primeiro ultrassom. Pra ver se tá tudo bem. Aí é complicado, porque você tem que esperar depois dessa data o primeiro ultrassom. E aí, tá evoluindo. Dá vontade da barriga ser transparente, né? Pra você ficar acompanhando ali. Aí é surreal. Porque você vai pro médico, essa aqui nervosa, tomando água assim. E aí, olhou um lado aqui o bebê, não sei o que tem. Agora ele falou... O médico vai, né? Passeia pelo útero, né? Fala e assim, mas tá doutor, certo, é 2. Tem um bebê aqui. Eu falei, ufa, então é um só, doutor. Porque tava com muito calma, né? Ele, calma que eu não vi o útero inteiro ainda. Eu, meu Deus. Aí foi pro outro lado, né? Aí falou, não, pra alegria da mãe, a tristeza do pai e do médico é uma só. É um só. E aí o mais incrível é que o embrião, o tamanho dele, tem um aplicativo que mostra o tamanho da evolução. Sim. Né? Aí ele falou assim, querem ouvir o coração? É porque você, numa gestação normal, você não vai fazer um ultrassom tão pouco tempo, né? Sim. Já vai com mais de 12 semanas, 8 semanas, não é? A gente vai bem no início, né? Com 10 dias. E aí você
tem um coração batendo dentro de um outro coração, dentro de um outro corpo. Isso aí é... Não, a hora que ele colocou isso aí, eu falei, não é possível. Qual que é o tamanho, doutor? É quase 1/3 de um grão de arroz. Gente, é a coisa mais linda do universo, É um né? Deus. É Deus. Pronto. Deus puro. Acabou. Foi isso. Que é isso. Isso aí. Foi essas emoções, entre outras. E quer fazer o quiz pra encerrar? Vamos fazer um quiz rapidinho? Será? Vamos. A gente vai fazer um quiz rapidinho Tá. com eles, né? Então Ok. tá. Vamos lá. Quem organiza mais as viagens? Fernanda. Olha, Eu organizo teve uma vez- nada. É. Nada. Não Nada. quero nem saber. Eu Nada. continuava que vai Só imóvel, mas se for imóvel... aí- Olha lá, viu, meu? achar o imóvel que a gente tá hoje fui eu, tá? Tá vendo? Eu não tenho pressa. Qual é o mais romântico, assim? O que surpreende mais? Eu acho que Você? sou eu. É só você abrir o Instagram dela, não vai perguntar quem é o mais divertido, porque teve uma enquete lá que ela perdeu feio. Então a gente vai perguntar. Uma foto da Lorena que eu coloquei cheia de brinquedinho em volta, e ela fez uma Quem enquete. fez isso? O pai O pai ou a ou a Quem mãe? fez? Pai e a mãe. 98 anos. Nunca teve tanta votação. Não tive 98 anos. tanta votação assim. Quem é o mais bem-humorado? Ele. Eu. Você? Aham. Acorda de manhã mal-humorado, você ou não? Não, eu acordo ótimo, ele demora pra processar. Precisa pegar o tranco, se empurrar. Não dá pra já Assim, acordar e não, falando, é. assim, ele tem um... Eu tô no delay. A Lorena é igual. Ela Sério? tem tempo, assim, ela fica. Aí depois ela começa a dar Depois ela risada. dá E eu já fico contando, já quero falar. Já Já, quer falar. tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem que acorda primeiro quando a bebê chora? Eu. É a mãe. A Isso mãe é sempre sempre. a mãe. E como Sim. que é pra acordar de madrugada assim? Não, é que ele não Não, dorme, não. porque se É, ele eu fico- dormir, o sono dele é pesado, entendeu? Eu fico com medo, então eu vou varando. Vou Ele até onde vara dá. mesmo. Tá. Eu falo isso porque, igual a Larissa, o Léo começa a chorar lá, ixi, tô roncando, né? Nem... Aí a Larissa, Guilherme, pega não sei o que pra mim. Eu falo, o que aconteceu? Onde eu tô? Meu, eu não consigo entregar esse vídeo pra você hoje, não. É verdade, Já falei. é verdade. Eu já vi Várias vídeos vezes. Não, cara, não dá. Depois Hoje que ela não fala dá. 5 vezes que eu consigo entender. O que você quer? Fralda e água. Fala, só isso. Essa é Aí você falou antes. Achei que era um vídeo. Não, mas Uma fralda de água tá romântico, fácil. não é? Engraçado. Cada um tem seu time, não é? Não adianta. É. né? É. O da Laura, ele era mais espertinho, mas também não tinha tantas responsabilidades igual tem hoje, né? Então, dou um desconto pra ele. Mas é isso, gente. Deixa as Obrigada. redes sociais de vocês. Bom, a minha rede social pessoal é @Biscolo e da Embrasil é @EmbrasilEventos e Turismo. Olha, eu vim copiar, vim pegar um dos universitários, porque eu não lembro, eu sou péssimo, né? Eu sou ainda do ábaco, né? Mas o meu Instagram é jo.pincinato, né? E depois tem jpincinato.com.br, que é o site nosso, e também tem no Instagram a jpincinato. É só pesquisar Então lá que você aparece. que Volta Então, lá. você que tem a sua empresa e deseja oferecer para os seus funcionários uma viagem de experiência, uma viagem ou eventos também corporativos, a pessoa Em Brasília. certa é em Brasil, é a Fernanda. E você que procura um imóvel, né? Porque eu sei como é essa loucura Essa luta. de procurar um imóvel personalizado para você. Às vezes acha um lugar legal, mas o imóvel não é. O Jô, fala Tô com aqui. ele, Pode falar que a né? gente tá aqui J. Pincinato. pra- Isso aí. Tá bom? E se vocês precisarem também de qualquer coisa relacionada a vídeo institucional, publicidade, qualquer coisa, SOT Digital, inclusive é lá que a gente está disponibilizando todos os podcasts. SOT, SOTTI Digital. A gente vai colocar todos os nossos podcasts, todos os nossos cortes. Vocês conseguem acompanhar um pouco também do nosso portfólio, alguns trabalhos que a gente já fez. Acompanha também o Jornal de Jundiaí, que é um grande parceiro nosso, que nada disso estaria acontecendo se não fosse pelo Jornal de Jundiaí. E no YouTube, Portal de Jundiaí. Então fica ligado aí que a gente vai ter várias novidades, trazendo vários convidados super legais. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Valeu.